Olá, gente. Aqui é o professor Mauro, da UFOPA. Vamos para mais uma aula aí do curso de Fundações 1, né? Hoje a gente vai trabalhar com cálculo de recalques e sapatos. E para ilustrar esse tema aí, trouxe um ponto turístico aí, né? Mundial, bem conhecido aí, né? Que é a Torre de Pisa, lá na cidade de Pisa, acho que é na Itália, no qual a torre é onde fica os sinos dessa igreja, né, Catedral de Pisa, né, vamos chamar de Torre de Pisa aqui, ela sofreu um recalque e ela é torta, né, digamos assim. Teve um recalque aqui, né, então o recalque dela aqui desceu um pouquinho. Então essa torre ficou famosa justamente por conta que ela é torta, né, inclinada, e o pessoal vai lá tirar foto, como se estivesse segurando a torre, né, tentando apoiar e fazendo ela não cair. Esse negócio já está controlado, mas é um ponto turístico, é um cartão postal aí que quem vai lá, né? Todo mundo tenta tirar uma foto. Eu nunca fui lá. Então vamos lá, sem mais delongas. A gente vai definir recalque aqui na engenharia, né? Recalque, a palavra recalque, para a engenharia civil, como são definidos como deslocamento que os elementos sofrem quando carregados, né? Quando carregados. Então, para a parte de fundações, aqui a gente vai trabalhar com as sapatas. Então, vão ser os deslocamentos que podem provocar, né? Uma mudança de, de prumo ou um deslocamento vertical para uma sapata, né? No caso, fundação rasa aqui. Né? Então, veja, por exemplo, tem um prédio, né? Esse prédio aqui tem sapatas como fundações, e eu aplico carregamento, que é o peso do prédio, né? Peso de carregamento. A tendência é isso aqui deslocar no sentido do carregamento. Então, esse deslocamento vertical serão os recalques das fundações, certo? Serão os recalques. Opa, calques, beleza? Aí muitas das vezes esses recalques, se eles forem, por exemplo, todos os elementos de fundações descem a mesma coisa, né? Tem o mesmo deslocamento. Então eu digo que eu tenho um recalque, então um deslocamento de corpo livre, não? Então de corpo rígido. Então tem um recalque assim que tem o mesmo valor para todos os elementos de fundações. Então esse recalque é de boa. É o que a gente quer que aconteça, né? Se recalcar todo mundo junto, tá tranquilo. Agora, há situações que um elemento de fundação recalca mais que o outro. Então, quando ele recalca mais que o outro, né? Por exemplo, digamos que essa sapata aqui, essa aqui que eu vou pintar, recalque mais que a outra, a gente tem um recalque chamado recalque diferencial. Quer dizer o seguinte, que o recalque dessa sapata é diferente desse recalque aqui. Pode ser maior ou menor, enfim. Então, aonde recalcar mais, a tendência é o prédio, né, ou então a edificação tombar, né, para aquele lado. Então, veja, por exemplo, esses prédios aqui na parte na imagem central aqui do slide, é lá na cidade de Santos, em São Paulo. Os prédios são todos tortos lá. Por quê? Lá nessa cidade, é uma cidade litorânea, então tem uma camada de solo mole muito espessa, certo? Não é tão espessa, mas tem uma espessura considerável. E o que acontece? Solos moles são solos compressíveis, então lá tem recalque diferencial demais, então os prédios ficam tortos. Vão cair? Não, não vão cair, mas são monitorados, mas eles ficam tortinhos. Né? A mesma coisa acontece aqui nessa imagem, né? Por exemplo, se tiver as fundações aqui, ó, tipo esse lado aqui, ó, que eu estou marcando, desceu mais que esse. Então essa diferença de cota aqui, ó, esse é o recalque diferencial. Beleza? Calque diferencial. Vou fazer uns traços aqui para não confundir isso aqui com o I. Então, isso está acontecendo para todas essas imagens. Aqui na Torre de Pisa, a mesma coisa, né? Então, quando a gente falar de recalque diferencial, em vez de trabalhar com os valores dos deslocamentos absolutos, né? A gente vai trabalhar com ângulo. Então, geralmente, a gente vai ter uma angulação, que vai ser essa rotação.
que, a, que o edifício, então a peça sofreu. Por exemplo, para estar na vertical, né? Tipo, essa aqui seria a vertical, digamos assim. Então girou isso, né? Girou, como se esse eixo deslocasse. Então essa distorção angular é que vai mais preocupar a gente, beleza? Se a fundação recalca o mesmo valor, tá tranquilo, não tem problema, né? É de boa. Agora, se tem recalque diferencial, é aí que a gente vai ter que se preocupar. Só que para calcular o recalque diferencial, primeiro a gente precisa saber o recalque de cada um dos elementos. Então é isso que a gente vai aprender aqui nessa aula, calcular o recalque de cada um dos elementos para depois calcular esse recalque diferencial, beleza? Então como é que a gente vai calcular esse recalque diferencial? Primeira coisa é determinar os recalques em cada elemento de fundação. Segundo, determinar os recalques diferenciais. Terceiro, avaliar o dano. Avaliar o dano. Gente, dano que isso pode causar. Causar. Tranquilo? Então veja, por exemplo, nessa imagem aqui eu trouxe dois elementos de fundação, né? Sapata A e sapata B. Note que na configuração indeformada, que seria essa parte cinza, né? Elas estão na mesma cota, né? No mesmo alinhamento aqui. Mesma cota, mesmo nível. Do terreno. E ao carregar a sapata A recalcou delta A, vou chamar que isso aqui é o recalque da sapata A, e a sapata B recalcou delta B. Então, perceptivelmente, dá para ver que a sapata B recalcou mais que a A. Então, houve um recalque diferencial. Como é que a gente vai calcular esse recalque? Basta subtrair um recalque do outro, né? Se a gente souber a cota, é a cota 1 menos a cota 2, dá a mesma coisa. Então, para saber a distorção angular, que vai ser essa angulação, vocês conseguem ver aqui, ó, por exemplo, está aqui o A, né, o valor de A, e está o valor de B, os pontos onde eles ficaram, né? Então, isso aqui tem uma diferença de cota, que vai ser delta A menos delta B, digamos assim. Isso aqui tem uma distância reta entre eles, né? Então, essa distância, tranquilo? Distância D, entre os eixos das fundações, né? Eu pego o recalque sempre no eixo central. Então, aqui pode ser delta A ou delta B menos delta A. Tá? O que importa é só a diferença. Aí a distorção angular vai ser o seguinte, nada mais é do que esse ângulo, né? A tangente desse ângulo. Então, a tangente desse ângulo vai ser dada assim, ó. Diferença, né, dos recalques dividido pela distância. Então, para calcular isso, a gente precisa primeiro calcular os recalques. Então, é como se eu estivesse fazendo esse segundo passo aqui, ó, gente. Esse segundo passo. Estamos fazendo recálculos diferenciais. Depois de calcular os recálculos diferenciais, eu vou avaliar o dano. Ah, como é que eu vou avaliar isso? Vou te mostrar aqui um gráfico que vai te dizer, vai fazer essa terceira parte. Então, essa terceira parte vai ser bem aqui, ó. Então, as distorções angulares aqui são os alfas, certo? Sempre você vai colocar assim um para alguma coisa. Vai dar um número bem pequeno. Aí você põe assim nessa calculadora para ficar 1 dividido por um número. Qual é o nosso limite? Valores aqui, ó, que sejam no máximo de 1 para 333. Então, nosso alfa limite é esse valor aqui. Ó. O alfa tem que ser menor que isso. No caso aqui, menor não, vou escrever aqui direito. Esse valor aqui tem que ser o limite para o alfa. Tá? Nossos alfas todos têm que dar menos que isso. Deu menor que isso? Tá tranquilo. Tá? Então, o que, que vai avaliar aqui? Ó? Vai ter aqui as especificações. Edifícios estreitos que não produzem danos ou inclinações.
Limite de segurança para edifícios que não são admitidas fissuras. Então vai depender da edificação que eu estou trabalhando. Geralmente os casos gerais vão ficar aqui. Tá, beleza? Edifícios estreitos. B menor que 15. O que é esse B? A largura do edifício, tá? Menor dimensão. Então por quê? Valores de recálculo diferenciais maiores que esse valor aqui, no caso, maior é quanto menor esse número aqui embaixo, tá? Maiores que 1 para 333 vão provocar o quê? Fissura nas alvenarias, que seriam esses daqui, ó, esses danos. Então são esses danos que a gente quer evitar, beleza? Tipo, se a gente vê essas patologias aqui na edificação, fissura, na parte superior, na parte inferior, né, da peça, isso tudo provocado por recalque, tá bom? O que o pessoal faz para evitar isso daqui, né? Essas movimentações nas aberturas? Põe as vergas, né? Vergas e contra-vergas. Mas se essas movimentações forem elevadas, com recalque, vai aparecer do mesmo jeito. Tá legal? Então, se for no meio aqui, ó, recalque no centro da fundação. Se a fissura aparecer na parte superior, recalque nas extremidades. Né? Então, por quê? Desce aqui, né? A tendência é tracionar a parte de cima. Então, abre uma fissura que nem como fosse uma vinca. Tá legal? Então, é a partir daí que a gente vai calcular. Então, esse aqui é o passo 3. Então, a gente já sabe calcular o 2 e o 3, né? Falta o 1. O 1 que? Porque o 2 e o 3 depende do 1. Então, é o 1 que a gente vai aprender aqui, que é determinar os recalques das fundações. Então, a gente vai explicar alguns métodos para isso. Beleza? Primeira coisa que a gente vai levar em conta, o que estava faltando? É definir a altura da sapata, né? A altura da sapata, ainda não fez. Então, a altura da sapata ela vai levar em conta a rigidez do elemento. Então, veja bem, eu trouxe aqui duas características de sapatas rígidas, sapatas flexíveis, né? O que é sapato flexível? Com menor altura. Por exemplo, H1 e aqui é H2. Onde H2 é maior que H1. Mesma coisa para cá. Então, as sapatas flexíveis, o que acontece com elas? Elas têm recalques, né? Por exemplo, aqui é uma carga, sapato flexível. Quando ela deformar, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Note que a parte central desceu mais que as extremidades. Né? Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, recalcou mais que esse. Recalcou mais que esse. Então, quer dizer que teve um recalque diferencial no próprio elemento de fundação. Não é uma coisa que a gente quer. Tá? Isso para as argilas, né? Considerando solos argilosos. Quando eu tenho uma sapata rígida, né, com a altura mais elevada aqui, o que acontece? Ó, note que o recalque, olhe sempre para o cinza, tá? Que o recalque do centro é igual ao recalque do canto aqui, ou das extremidades. Então é isso que a gente quer que aconteça, que os recalques sejam uniformes naquele elemento de fundação. Então, para que isso ocorra, a gente tem que sempre trabalhar com sapatas do tipo rígidas. Então, sapatas do tipo rígidas são que têm uma altura aqui um pouco maior, beleza? Então, é para isso que a gente vai calcular. Então, a gente vai calcular essa altura de modo que a sapata tenha um comportamento de estrutura rígida. Eu quero que o recalque na placa toda seja igual, seja o mesmo valor. Tá legal? Então, note, tem uma diferença aqui dessas setinhas. O que são essas setinhas? São as tensões que vão estar distribuídas, né, na base da sapata. Né? Essa tensão vai ser provocada pelo carregamento dividido pela área. Então, note que para os solos argilosos, para que eu tenha que os recalques sejam uniformes, as tensões têm que aumentar. Então, nos solos argilosos, as tensões, ó, a tensão vai ser máxima, vão ser maiores nas extremidades e menores no meio. Tá? Menores no meio, no centro da placa. Então, isso ocorre para quê? Que os recalques sejam iguais. Então, para que eu possa recalcar esse canto igual ao recalque meio, eu tenho que aplicar mais carregamento. Então, o carregamento aqui da sapata tem que vir mais para cá. É isso que está explicando aqui. Tá legal? Então, o que acontece? Para que os recalques sejam uniformes, as tensões têm que ser desuniformes, digamos assim, né? Não são distribuídas uniformemente aqui. Quando a sapata é flexível, os recalques não são iguais e as tensões são iguais. Ó. Por exemplo, a altura da setinha aqui é o mesmo para todos. Então, é a mesma tensão em qualquer ponto. Tá? Mas não é isso que a gente quer. Então, qual é a nossa idealização de cálculo? A gente considera que a tensão é a mesma aqui embaixo, né? Tensão média. Cálculo assim. Né? Não leva em conta esse lado como se fosse tensão média. Isso aqui.
Para as areias, o comportamento é semelhante, né? Da sapata flexível e tal. Só que o que acontece com as areias? Nas areias, o que recalca mais são as extremidades. Então, por exemplo, as extremidades recalcam mais que o centro. Por que isso acontece? É porque a areia que está aqui embaixo da sapata, ela fica mais confinada no centro, porque tem essa placa aqui apertando ela, desse lado. Então, se eu confino uma areia, é como se ela tivesse compacta. Então, ela ganha resistência no centro. Então, é por isso que o centro recalca menos que as extremidades. Tá? Isso para sapato flexível. Mas as tensões também permanecem iguais. Agora, para a sapata rígida, o que vai acontecer? Né? Precisa que seja igual. Então, para que os recalques sejam iguais, eu tenho que aplicar maior carregamento, né? O carregamento da sapata ele vai migrar para a região que é mais resistente. Sempre assim em estrutura. O material mais resistente é o que vai absorver mais carga. Então, veja bem. Então, se a resistência, se a rigidez é maior no centro, as tensões, ó, elas vão ser máximas no centro, né? Vão ser maiores em relação aos cantos, né? Então, em relação às extremidades. É como se fosse o processo oposto do que está acontecendo aqui com as argilas. Tá legal? Então, são esses comportamentos que a gente espera para as areias. E fundações profundas, fundações rasas rígidas, a gente espera que os recalques sejam uniformes, né? Recalques uniformes. Tensões diferente de uniforme, certo? Diferentes. Bacana? Isso considerando a situação rígida. Sapato. Tá, beleza. Então, o que interessa pra gente aqui é saber que a sapata tem que ser rígida. Como é que eu faço agora para calcular essa altura? A NBR 6118, que é a estrutura de concreto armado, ela estabelece que os elementos de fundações, ó, o H, tá vendo aqui o H, que é a altura da sapata, né? Como fosse sapata que eu estou olhando as vistas delas. O H tem que ser o quê? Você vai pegar sempre o menor lado, tá? O menor lado da sapata, que no caso aqui vai ser o B, e vai fazer essa continha aqui, ó, para ele. O H, a altura da sapata, olha de onde eu estou medindo aqui, ó. Da base do pilar até na base da sapata. A altura da sapata tem que ser maior ou igual ao B, que é a dimensão da sapata, menos o BP. O que é o BP? É a dimensão do pilar, certo? Naquela mesma paralela à dimensão da sapata que você está calculando. Isso dividido por 3. Né? Então, por exemplo, se o B for 1,5 e BP for 0,30. Então, quer dizer que o H tem que ser maior ou igual a 1,5 menos 0,3 dividido para 3. Isso aqui dá 1,2 para 3. Então, quer dizer que a altura da sapata tem que ser maior ou igual a 40 centímetros. 40 metros, né? 0,40 metros, não é metro. Beleza? Então, seria só essa continha aqui. Tranquilo? Tá de boa? Por que eu estou explicando isso? Mais para frente, a gente vai levar em conta que as dimensões da sapata, para você determinar as dimensões da sapata, você vai usar essa continha aqui. Ó. Por quê? O que interessa é que essa distância aqui, ó, gente, essa distância seja igual a essa aqui. Ó. Vou chamar aqui de balanço. BA. Para você ter uma sapata econômica, o BA tem que ser igual, que são os balanços, né? Que são essa parte livre aqui em relação ao pilar. Então, a gente vai usar essa igualdade aqui toda vez para calcular o projeto de fundações. Quando você for determinar os tamanhos da sapata, né? Em vez de você chutar um valor e colher outro, você faz o seguinte, você faz que o B menos o BP, que é a dimensão da sapata, a menor dimensão da sapata menos a menor dimensão do pilar, né? Tem que ser igual o A, esse A aqui é a maior dimensão da sapata, tá? Não é a área. Deixa eu ver aqui, maior dimensão da sapata, tá? Às vezes a gente chama de L também, tranquilo? Mas a mesma coisa, menos a maior dimensão do pilar, que é o Azinho. Então isso aqui vai dar uma sapata econômica, digamos assim, legal? Então a gente vai adotar isso aqui quando for fazer o projeto, esse dimensionamento aqui.
tá? Para determinar os lados da sapata. Com isso, agora que a gente já sabe a altura e tal, a gente vai determinar o deslocamento. Lembra que os deslocamentos eram delta alguma coisa? Então, existem alguns métodos para calcular o deslocamento, certo? Então, vai ser o método das camadas semi-infinitas, no qual a gente vai precisar saber algumas características do solo, né? Tipo, por exemplo, coeficiente de Poisson, então, dependendo do tipo de solo. Esse Kzinho aqui, que vai depender do tipo de solo também, para calcular o modo de elasticidade, tá bom? Usando o NSPT, então esse K aqui é o mesmo, K que está ali. Tá maiúsculo lá, mas é o mesmo. Esse alfa depende do tipo de solo. E o NSPT você colhe do ensaio, né? Então, resolvendo isso aqui, você vai encontrar um modo de elasticidade já em MPa. Beleza? Já em MPa. Tranquilo? Então, tendo isso aqui, ó, tendo o modo de elasticidade, esse I, que é um índice de forma aqui, a gente já te mostra para você, índice de influência, e o coeficiente de Poisson, a gente calcula o recálculo. O que é esse Q? Q vai ser sempre a tensão solicitante, né? Da sapata. Como a gente, para o nosso dimensionamento, a gente sempre iguala a tensão solicitante igual a tensão resistente, né? Então, tanto faz qual que você usa, beleza? Mas, em geral, a gente vai usar a tensão solicitante, porque às vezes a tensão solicitante é menor que a tensão resistente. Então, sempre você usa a tensão que está sendo aplicada. Então, esse Q aqui, ó, sempre é a tensão solicitante. O B é o menor lado da sapata. Beleza? Resolvendo isso aqui, você tem que fazer a compatibilização das unidades. Isso aqui vai dar metro ou milímetro, certo? Então, esse vai ser o recálculo, que é o deslocamento da sapata. Tranquilo? Então, esse aí é o primeiro método para determinar esse recálculo. Aí tem o I, né, que é esse IP que eu te falei, que vai depender do tipo de sapata. Essa parte de sapata flexível que a gente não quer, já disse, a gente vai usar sempre a sapata rígida. Então, geralmente, esse método aqui ele vai ser usado para calcular a sapata circular ou quadrada. Então, toda vez que for quadrada, nossa, né, a gente vai usar esse. Retangular, a gente vai ter que usar outro método, beleza? Para calcular o recálculo. Isso aqui se calcula recálculo de sapata rígida do tipo quadrada. Tranquilo? Então, é bem simplesinho para fazer isso aqui. Vamos fazer um exercício, né? Tipo aqui, estimar o recálculo imediato da sapata indicada na figura direita, considerada rígida, com B igual a L igual a 3 metros. Então, o que é o B? Nosso B é igual ao L, né? Nosso L é a mesma coisa que o A que a gente viu ali naquela parte, tá? Então, vale 3 metros, quer dizer que essa sapata é tipo quadrada, né? Tipo quadrado. A fórmula aqui, ó, ele só está usando o tensão no lugar do Q, mas é a mesma coisa. Então, bora lá. O recalque aqui, ó, ele está usando o ρ. O ρ é a mesma coisa que o delta, tá bom? ρi, mesma coisa, tá? No exercício aqui do livro. Então, bora lá. Como é que eu vou calcular? Ele está dizendo que é uma argila pré-adensada que está abaixo do nível d'água. O nível d'água está na base da sapata. Então, a NSPT é 15. Então, se é uma argila, a gente vai ter que calcular aqui, ó, aquela formulazinha, alfa, K e o NSPT. O alfa para as argilas é 7. Lembra? O alfa para as argilas é 7. Para o K para argila não existe aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Não existe, né, nessa tabela aqui. Então está dizendo que a resistência das argilas vai estar entre aqui o silt argiloso e o silt e a argila siltosa. Então a gente considerou que a argila está entre 0,25, né? Aliás, ela vai estar abaixo desse aqui, da argila siltosa, né? Então colocou 0,15, tá? Então quando aparecer isso aqui, só argila, você pode colocar 0,15. Tranquilo? Então, considerando isso, ó, considerou aqui um valor extrapolado 0,15 para as argilas. Então, resolvendo o modo de elasticidade, vai ser o quê? 7 vezes 0,15 vezes o valor do NSPT. Isso aqui deu 16 MPa. Vai ser o módulo de elasticidade do solo.
Aí vamos lá para calcular, né? Na fundação é o seguinte, existe ó, o Q, ele já disse que é a tensão aplicada, aplicando uma tensão de 0,2 MPa. 0,2 MPa, né? Vai ser a tensão solicitante, é a mesma coisa que 200 kPa. Só multiplicar por 1000. Então é isso que está fazendo aqui. Tá legal? Então bora lá. Então, resolvendo aqui 0,2, usou MPa mesmo. Aí já explico por que ele usou MPa. O 3 aqui, ó. 3 ele usou em milímetro. Aí já te explico por que ele usou em milímetro. E o módulo aqui em MPa. MPa. Aí aqui também MPa. Então, se ele usa MPa aqui em cima e MPa aqui, vai cortar as unidades. Beleza? Então, se eu uso aqui em milímetro, quer dizer que a minha resposta vai dar em milímetro. Por quê? Os outros itens não têm unidade. O coeficiente de poação não tem unidade, nem o IP. Beleza? Então, por isso que ele está fazendo dessa forma. Então, o coeficiente de poação é meio para as argilas, né? E o IP vai ser 0,99, que é para essa sapata rígida do tipo quadrado. Então, substituindo aqui essa parte, que vai chegar no recalque de 27,8 milímetros. Tá bom? Então, esse aqui seria o recalque usando aquele método que eu mostrei ainda há pouco. Outro método é considerando que agora as camadas têm espessura, né? A gente sabe a espessura. Então, por exemplo, esse Hzão aqui ele significa a espessura da camada. E esse deslocável vai ser uma camada bem resistente, né? Por exemplo, assim, SPT bem alto. Ou então uma camada de areia compacta ou rocha. Tá legal? Então, como é que calcula? Outro método aqui. A gente vai precisar desse Mi0 e desse Mi1. Esse Mi0 e o Mi1 eles vão ser calculados com esses dois gráficos. Tá bom? Então, o que a gente vai calcular aqui? Ó? A gente vai ter uma curva para cada relação L sobre B, né? O que é o L sobre B? Vão ser as dimensões da sapata. Por exemplo, se for uma sapata quadrada, né? Quadrada, quer dizer que o L é igual ao B. Então, L dividido por B vai ser 1. Aí eu vou entrar aqui, ó, a curva do 1. Beleza? Aí o que eu vou entrar? Vou entrar com H sobre B. O que é o H sobre B? O H ele é o embutimento da sapata. Embutimento. E o B é menor dimensão. Então você vai dividir o embutimento pela menor dimensão. Aí você entra aqui no eixo X. Aí o eixo X, olhando na curva que você tem, você colhe o Mi0. Aí é assim que faz. Beleza? Aí semelhante a isso, a gente vai fazer aqui para o Mi1. Só que agora que eu vou usar a espessura da camada no qual a fundação está apoiada, que no caso aqui é o Hzão, ó. Então é a espessura da camada, dividido pela menor dimensão da sapata. Tranquilo? Aí, de novo, eu entro aqui e vou procurar a curva que relaciona o L sobre B, no caso, quadrado aqui, né? Tá vendo que o quadrado é a mesma coisa que o 1. Tranquilo? Então, entro aqui, vou até na curva que eu quero e vou colher um Mi1. Tendo um Mi0 e um Mi1, a gente vai ter a tensão solicitante. Solicitante. Né? Menor dimensão da sapata. E o modo de elasticidade do solo, né? Qual é o modo de elasticidade? Desse solo aqui. Tranquilo? Aí se calcula daquele jeitinho lá que eu fiz em função do NSPT. Fazendo isso, gente, ó, a gente vai resolver isso aqui, ó. A mesma conta, só estou considerando aqui, para placas quadradas, pode-se considerar indeslocável uma profundidade H em que a relação H sobre B seja 6. Por que eu estou explicando isso? Às vezes a gente não encontra uma camada indeslocável, uma camada assim de areia compacta, argila dura ou rocha, para a gente considerar indeslocável. Só que os recalques eles vão até uma certa profundidade, né? Lembra do bulbo lá e tal? Então, eles vão passar do bulbo, né? Então, vão ter várias profundidades. Só que chega uma determinada profundidade que esses recalques já não importam muito. Então, essa profundidade aqui que seria para a relação H sobre B. Por exemplo, como é que eu sei qual a profundidade? Se B for 2, quer dizer que o H, eu vou ter que ir no H até 12. Beleza? Até 12.
Tranquilo? Então é só fazer isso, 12 metros. Então, a partir de 12 metros, os recalques não seriam mais importantes. Então, eu calcularia até 12 metros de profundidade. Do mesmo jeito que eu expliquei lá anteriormente, a mesma coisa. Tá legal? Então, vamos fazer aqui um exercício. Aqui é o mesmo exercício que a gente fez anterior, só que agora o nível da água está embaixo, aqui está na base da sapata. Então, note que aqui, ó, essa aqui é a espessura da camada. Essa espessura aqui vale 6 metros, né? Cota 7,5 menos cota 1,5. 6 metros. Então, veja aqui, ó, a mesma formulazinha lá que a gente tem, né? Só muda aqui agora o nosso recalque, a gente chama de ΔI. Aí, mas você escolhe como você quer chamar. Aí vai calcular o Mi0 e o Mi1. A gente sabe que a sapata é do tipo quadrada lá no outro, né? No outro exercício, né? Não quer dizer que a gente vai usar isso. Então, vamos lá. O H sobre B, né? Que é o embutimento aqui dessa sapata é 1,5. Como é que eu sei? Na cota. Então, 1,5 dividido para 3 dá meio. Aí eu vou colher meio, aí meio, né, vai ser o valor de entrada. Eu vou lá no gráfico, no L sobre B de 1. Vamos lá. Então, vamos lá. Meio é esse aqui, ó. Então, 2, 3, 4, meio é essa linha aqui. Aí eu vou até aqui, ó, colho. Né? Seria mais ou menos isso. Tranquilo? Aí é isso que está fazendo aqui. Ó. Descobriu que o Mi1 é 0,56, que foi o que a gente fez, e o Mi0, que seria no outro gráfico, é 0,86. Então, fazendo essa relação, ó, substituindo aqui, ó, a gente vai encontrar um recalque. Ó, e usou a tensão solicitante, que era 200, né, o 0,2, o módulo em MPa, para cortar já. Beleza? Está na mesma unidade a tensão e o módulo. E aqui ele colocou o lado da sapata em milímetros. Então, já dá milímetros. Então, quer dizer que o recalque aqui deu 18 milímetros. Tá? Um outro exemplo é considerando agora duas camadas. Digamos que eu tenha duas camadas. Então, o que, que eu faço? A gente já calculou o recalque para essa camada aqui, ó, de 7,5, lembra? Aí, só que tem uma outra camada aqui. O que, que a gente vai fazer? O recalque total vai ser o recalque da camada 1 mais da camada 2. Então, ó, o recalque da camada 1 a gente já tem, falta o da 2. Como é que a gente vai calcular o recalque da 2? A gente vai considerar, esquecer essa sapata, esquecer que tem essa camada aqui, vai considerar que todas as camadas, que toda essa espessura aqui, ó, gente, é só o material da camada 2. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Aí calcula um recalque. Vai, veja. Então, estou considerando aqui o modo de elasticidade para a camada 1, que era 25, ó, tá vendo? Mesmos valores para a gira, então deu 26. Aí a relação H sobre B dá 4, né, para a fundação 1, então do Mi1 dá 0,64, tranquilo? E o Mi2, o Mi0 ele não se altera, porque depende do embutimento e da dimensão da sapata. Como não alterou, permanece a mesma coisa. Então, por isso que aparecia aqui 0,86. Então, estou considerando que eu tenho uma camada única. Né? Uma camada única lá. Sobre isso. Então, aí eu volto a calcular agora. Né? O que eu vou fazer? Eu vou calcular a mesma sapata, considerando agora só a fundação 1. Beleza? Aí eu calculo só aquela primeira camada. Aí eu calculo a primeira camada considerando que o módulo de elasticidade dela é o mesmo módulo o módulo 2. Só que muda, né? É a mesma conta aqui, ó, que eu fiz. Tá vendo? A mesma conta aqui do 1. Só muda que antes, em vez de eu colocar 16, eu coloco 26. Ó. 26. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se a camada 1 fosse do mesmo material que a camada 2, ela recalcaria 11, mas na realidade ela está recalcando 18. Né? Então, o que eu vou fazer? Então, se a camada 1 já recalca 11, né? Quer dizer, o que recalcou na camada 2 é a diferença dos dois. Então, por isso que eu estou subtraindo. Então, por aí, veja, 12 menos 12,7 menos 11, quer dizer que a camada 2 recalcou só 1,6. E o recalque total vai ser o quê? O camada 1 mais o camada 2. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Então, deu 19 com essas duas camadas. Então, se tiver mais de uma camada de solo, você vai fazendo assim. Legal?
É sempre mudando os módulos aí para as camadas de baixo e subtraindo a diferença. Isso aqui significa o seguinte, tá? Só para a superposição dos efeitos. Então, se aqui recalca 11,7, e quando é uma camada só, recalca, se fosse uma camada só, recalca 12,7, que é 11,1. 12,7 quer dizer que essa parte aqui, ó, quanto que eu recalcaria só essa parte? A diferença, né? 1,6. A diferença. Então, como eu quero saber só o recalque da segunda camada, basta eu pegar 1,6 e somar com o que eu tinha calculado anteriormente, que é o real, né? Porque o que está aqui na primeira camada tem módulo de 16, não 26. Tranquilo? Então, foi isso que a gente fez. A outra situação é quando eu tenho camadas diferentes, né? Do mesmo jeito aqui. Eu tenho que calcular o recalque 1 mais o recalque 2, da camada 1 mais camada 2, só que eu tenho módulos diferentes. Aí eu posso transformar isso aqui numa única camada, né? Fazendo a média dos módulos. Pode ser desse jeito. Ou considerar que... lembra da sapata fictícia que eu falei anteriormente? Por exemplo, tem uma sapata aqui que tem L sobre B, ela está na primeira camada, né? Está na primeira camada. E a gente pode considerar que ela pode atuar lá na segunda camada com tamanho maior, seguindo esse espraiamento aqui, ó, de 2 para 1, 2 na vertical, 1 na horizontal, beleza? A gente pode fazer isso e calcular a tensão que está aqui. Então, vendo a tensão que está aqui em cima, para a segunda camada, eu calculo a tensão que está embaixo. Tá? Pode parecer que está meio confuso aqui, mas já eu explico no exercício. Então, veja bem. Essa situação aqui, considerando este mau recalque imediato da mesma sapata do eixo superior, mas com a segunda camada antes de atingir o indeslocado. Vamos utilizar três soluções, tá? Sapata fictícia, né? Que é essa aí que eu falei. A gente já sabe que o recalque da camada 1 dá 12, dá 18, né? Já fez lá, 18,1. Então, o que a gente vai fazer, gente? Por exemplo, essa sapata aqui, ela vai deslocar para cá, assim, como se tivesse uma nova sapata aqui embaixo. Quanto que ela deslocou? Aquela proporção 2 para 1. Aqui é 2 e aqui é 1. Então, quer dizer que se esse tamanho aqui vale 6, né? Então, se desloca 6, quer dizer que esse tamanho aqui é 3. Por exemplo, 6 na vertical tem que ser metade na horizontal, 3. Mesma coisa que para o outro lado, 3. E como essa parte aqui a gente já sabe que vale 3 também, né? Que é a dimensão da sapata. Então, quer dizer, é como se a gente tivesse uma sapata aqui, ó, em cima dessa camada, que tivesse um B, chamar B2, igual a L2, igual a 9 metros. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Pegar a carga que está atuando lá e dividir por 9. Tranquilo? Então, é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Por exemplo, 200 é a carga que está aplicada lá, estou multiplicando pela área da sapata, né? Vai dar força. A gente sabe que tensão é força sobre área. Então, força vai ser o quê? Área é tensão vezes área. Aí, vamos lá. Nossa força seria o quê? A nossa tensão é 200. A nossa área é 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. Tranquilo? Isso aqui daria, por exemplo, dá 9 vezes isso aqui dá 1.800 Newton. Quilonewton, no caso. Quilonewton. Então, eu pegaria 1.000 e a nova tensão, né, a variação de tensão seria o quê? 1.800 dividido pela nova dimensão da sapata, que seria 9 vezes 9. Isso aqui está dando 22 kPa. Tranquilo? 22 kPa. Então, o que a gente faz? A gente vai calcular, usar o mesmo método agora, só que agora a gente considera que tem uma sapata que tem essa tensão de 22 kPa na segunda camada e tamanhos desse aqui, ó. Por exemplo, L e B vale 9. Então, eu vou entrar com a relação H sobre B, ó, 7,5, certo? Vai ser o embutimento, ó. O embutimento vai ser total agora.
Então, esse aqui vai ser o H, 7,5, 6 mais 1,5, por 9. Então, eu vou encontrar aqui 0,83. Se o L sobre B continua 1. Então, eu considerei que o Mi0 dá 0,77. A mesma coisa para o outro, né? Só que agora, a espessura da camada é isso aqui, ó. O HB, até onde deslocar. Quanto que dá aqui, ó? 13,5 menos 7,5 dá 6, né? Se fosse 12,5 menos 6,5 dá 6. Dividido para 9. Então, a gente vai encontrar um outro Mi, 1. Deu esse valor. E calcula o recalque do mesmo jeito, ó. Aí o recalque da segunda camada seria 2,1. Aí o recalque 2,1 soma com o da primeira, né? Que a gente já sabe que é 18. Então o recalque total deu 20,2. Beleza? Seria isso. Aí aqui é outro método, se você quiser fazer uma média ponderada dos módulos de elasticidade, né? Você pode também. Ou fazer simplesmente a média, né? Que é somar e dividir por 2. A média ponderada seria multiplicar pelas espessuras, né, das camadas. Aí você escolhe, mas é a mesma solução. Então, considerando que o módulo médio, aqui eu lembro dos módulos que a gente tinha calculado, era 16 e 26, fazendo a média dá 21. Né? Aí, resolvendo aqui, calculando o Mi 0 e o Mi 1, a gente teria 0,2 por 21, teria esse recalque aqui. Ó. Nota que o recalque aqui deu bem menor, né, do que a gente tinha calculado nos outros. Então, esse jeito aqui de usar um módulo médio não é muito eficiente. Tá legal? Não é muito eficiente. Por que eu estou dividindo por 2 aqui? Porque essas espessuras são as mesmas, né? Dá no mesmo aqui. Aqui é 6, aqui também é 6. Então daria a mesma coisa se eu fizesse a média ponderada. Tá? Aqui eu tenho que multiplicar 6 por 6 dividido por 6 aqui, dá a mesma coisa. Tranquilo? Então a mesma coisa que a média ponderada. A outra situação é quando eu tenho recalque imediato. Isso aqui só vale para areias, tá, gente? Então toda vez que for solos arenosos, eu posso usar esse método aqui. Schmertmann, no qual eu tenho um recalque aqui, ó, também, recálculos imediatos, multiplicado por C1 e C2, vezes a tensão líquida, você quer chamar tensão líquida, beleza? Aí o somatório dessa expressão aqui, que seria um IZ, que é um fator de influência aqui, dividido por ΔZ. O que é esse delta, vezes ΔZ? O que é esse ΔZ? É a espessura de umas camadinhas que a gente vai fazer aqui. Eu já explico como é que faz. Então, primeiro, o C1 ele vai ser 1 menos meio Q, onde Q é a tensão efetiva no solo, na cota da fundação do solo, na base da sapata. Beleza? E o sigma φ, ele vai ser a tensão efetiva aqui, vai ser nada mais é do que a tensão solicitante menos o Q. Tranquilo? É isso que eu estou escrevendo aqui, ó. QS menos Q, tensão solicitante. Aí o C2 ele pode ser calculado com tempo ou não. Quando é recalque imediato, o nosso tempo é 0. Aqui é tempo em anos, tá? Se for usar tempo em anos. For o tempo em 0, nosso tempo 0, o C2 vai ser 1. E o modo de elasticidade a gente já sabe calcular em função do NSPT ou do QC aqui, né? Os índices de penetração de cone. E esse gráfico aqui, ó, gente, ele vale para dois valores. Tipo assim, de L sobre B. L sobre B de 1, que é essa pata quadrada, né? Então isso aqui é para quadrada. E esse aqui é para sapata, para valores de L sobre B de maior ou igual a 10. Então qualquer valor que não seja quadrado, nosso retângulo, a gente vai ter que fazer uma ponderação, que é traçar esse gráfico aqui de novo. Como é que a gente vai traçar? Primeiro a gente vai definir o máximo aqui, ó. Vai definir o IZ máximo. Esse IZ máximo vai dar essa posição bem aqui, ó, que a gente vai colher no gráfico. Beleza? Então, para cada tipo de sapata vai ter um IZ máximo e a gente faz esse gráfico aqui. Liga do 0,1 até aquele valor, né? Esse valor aqui é sempre relacionado a B sobre 2. Tem que ser na profundidade B sobre 2, tá? Esse valor máximo. E aqui sempre tem que ser na profundidade máxima aqui. Tranquilo? 2B aqui para quadrar.
Aí como é que a gente vai fazer isso? Para sapatos intermediários, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, para L sobre B entre 1 e 10. Então a gente escreve aqui o valor de B que a gente tem, né? Aí põe aqui o L sobre B e calcula o Z, qual a profundidade que vai dar aqui. Por exemplo, digamos que o nosso B deu o L sobre B deu 1,5. Deu 1,5. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, digamos que o nosso B é 1 e o L vale 1,5. Então, a gente escreveria aqui Z, passa para o outro lado, vai ficar B vezes 2, 1 mais log de 1,5 sobre 1. Então, eu escreveria 1 vezes 2 vezes 1 mais log de 1,5. Aí resolve essa conta, a gente vai ter essa profundidade aqui, ó. Beleza? Vai ser o Z. Tranquilo? Aí seria isso. Aí o I máximo a gente calcula com essa fórmula aqui. Já expliquei para vocês. Né? Caso tensão ou tensão vertical. Então vamos lá fazer um exemplo disso. Seguinte, mesmo exercício de maior recalque imediato para a sapata indicado na figura a seguir, considerando ela quadrada, é isso já apoiada a uma cota de -2, aplicando uma tensão de 0,2 MPa. Primeira coisa que a gente tem que calcular, o Z máximo. Lembra lá da fórmula? Então, calcular o Z máximo, descobrir que o Z máximo vale 0,67. Então, vou fazer o gráfico aqui ó, de 0,10 até 0,67. Tranquilo? Lembrando que essa profundidade aqui, ó, né, tem que ser B sobre 2. Tranquilo? B sobre 2. Aí, como essa fundação que está, ela vale 3, né? 3, então quer dizer que esse tamanho aqui é 1,5. Beleza? Porque aqui vale 3. Sempre esse ponto tem que ficar no 1,5. Aí o que você vai fazer? Você vai dividir esses negócios aqui em camadas, né? Várias camadinhas que vão dar o ΔZ. Então sempre a partir vai ser a primeira camada. Aí aqui você pode dividir em camadas de 1 metro para seguir o NSPT, que para fazer o módulo. Então, por exemplo, essa camada aqui tem meio e as outras todas vão ter 1. Tá? Essa daqui tem meio e as outras todas vão ter 1. Aí você escolhe e vai fazendo até o final. Por que eu estou fazendo assim? Por que fez assim? Para calcular o modo de elasticidade, né, em função do NSPT. Cada valor de NSPT, cada camada que teria seu próprio modo de elasticidade. Tranquilo? Então, bora lá. Primeiro a gente vai calcular esse Qzinho aqui, que seria a sobrecarga, né, do embutimento. Considerando que o peso específico é 17, basta multiplicar a espessura 2 por 17, deu 34 kPa. A tensão líquida, né, vai ser aqui a tensão solicitante, que é 200, menos a tensão efetiva, que é 34. Então deu 0,166 kPa. Aí vamos lá para o C1. Lembra? O C1 vai ser meio, 1 menos meio, Q dividido por isso. Né? Como a gente já calculou aqui, isso tem que estar maior que meio. Como a gente já calculou aqui, ó, 1 mais 34 por 66 deu 0,9. Tá certinho. No recalque imediato, né, o tempo é 0. Então, o nosso C2 vale 1. Então, essas informações que a gente vai precisar daqui. Aí você vai montar uma tabelinha, vai ser um esqueminha, né? Lembra que eu falei aqui para você dividir aqui em camada? Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa tabela vai ter 6 camadas. Então, camada 1, camada 2, camada 3, até a 6. Esse ΔZ é a espessura das camadas, né? A primeira camada tem 1,5. 1,5. A segunda tem meio. Então, esses valores aqui são em milímetros, meio. E você vai calcular esse IZ. Como é que você vai calcular esse IZ, gente? Aqui, ó, a continha dele, né? 166, que é a tensão líquida dividido pela tensão vertical. Tranquilo? Da onde que é essa tensão vertical? O que você vai fazer? Por exemplo, aqui, ó, você vai pegar a cota Z sobre B, né? Cota 3,5. Então, seria o quê?
Você vai calcular a tensão vertical, seria o quê? 3,5 vezes 17, que dá 60 kPa. Beleza? Vai ser a tensão vertical. O que me interessa é esse tamanho bem aqui, ó. Total. Lá de cima até lá. Isso vai dar 3,5. Então, essa é a tensão vertical que eu preciso calcular. Tranquilo? Então, ó, 60. Então, pega a tensão líquida, divide pela tensão vertical, vai dar o 0,67 ali que eu já tinha falado para vocês. E o módulo de elasticidade você vai calcular para cada uma das camadas. Beleza? Para cada uma das camadinhas. Então, para areia, o alfa é 3, o K é 0,9 e o valor do NSPT. Então, seria isso aqui, ó. Essa formulazinha para cada valor de NSPT. Como a NSPT da primeira camada é 12, ó, tá vendo? 12. Então, vamos colocar 12 aqui. Ó. 12 vezes 2,7. Vai dar 32. A outra camada, 2 também. 12, ainda está aqui, ó. Note. Tá vendo essa primeira camada? Então, são 12 aqui no SPT, para as duas camadas. Na outra 15, 13, 16 e assim vai. Eu vou ter os modos de elasticidade já em MPa. Beleza? Esse Z aqui que eu vou te mostrar como é que calcula. Você vai ter que usar a semelhança de triângulo para calcular. Você sempre vai calcular ele, cadê? No centro da camada, né? Por exemplo, se essa camada aqui tem 1,5, né? Então quer dizer que esse tamanho aqui vale 0,75. Tranquilo? 0,75. Então, bem aqui tem um triângulo, não sei se dá para ver. Ó. Tem um triângulo. Então, você precisa saber esse tamanho aqui. Ó. Esse tamanho é 0,75, aí você vai calcular esse espaço. Tranquilo? Então, se você fizer isso aqui, dá 0,28 e meio. Só que como o que interessa é do zero, partindo daqui, como aqui tem 0,10, então 0,10 mais 0,28,5 dá 0,38,5. É isso aqui, ó, esse primeiro número. A mesma coisa eu estou fazendo aqui para baixo, né? Só que agora a semelhança de triângulo é com o triângulo aqui de baixo. Aí você vai usar esse tamanho agora para fazer a semelhança. Tá bom? Sem pegar no centro da camada. E aqui vai ser 0,25 o centro da camada. Essa espessurinha aqui. E assim vai fazendo essa semelhança de triângulo para encontrar esses valores de Z. Tendo todos os valores, você vai somar. Tranquilo? Então você vai fazer aqui, ó, soma tudo. Soma as espessuras. Soma os valores aqui de Z, ó, e Z vezes ΔZ dividido pelo módulo. ΔZ é isso aqui. O módulo você tem, né? E o IZ você calculou. Quando você tem a soma deles total, tá vendo? Soma, isso vai ser a soma aqui, ó, aquela soma da fórmula. Você substitui aqui, ó, soma do IZ sobre ΔZ. Então vai ter o C1, que é 0,90, o C2, que é 1, a tensão líquida, que é 166, está transformando aqui para MPa, tá? Então isso aqui é a mesma coisa. O 57,97 que deu aqui, ó. Então só multiplica aí, você vai ter o recálculo imediato para areia. Só tem recálculo imediato em areias, tá, gente? Então 8,7 milímetros. Tá legal? Se você quiser calcular isso aqui para daqui a um ano, só tem que mudar o C2. Por exemplo, ó, coloca aqui o tempo em anos e tal. Aí descobre o novo C1, vai dar 1,20, aí calcula o novo recálculo. Tranquilo? Seria isso aqui, os recálculos os métodos para calcular o recálculo. Então você tem que escolher aí, dependendo do tipo de solo que você está trabalhando. Se for areia, você pode usar isso aqui, recálculo direto, imediato. Tranquilo? Eu peguei essas informações e esses exercícios desse livro aí, Fundações Diretas do professor Aoki, né? E no próximo aula a gente vai já ver a parte de projeto. É isso aí. Até a próxima.